Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, as nossas convidadas aqui, super especiais, pessoas e profissionais maravilhosas que vão estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouquinho de suas experiências, de suas escolhas pessoais e profissionais. E dou super bem-vinda a todas e todos que estão nos acompanhando via transmissão, via o Facebook da Liu. É um prazer ter aqui hoje 4 mulheres que vocês vão ver surpreendentes, que vão contar um pouquinho, compartilhar aqui as suas histórias, as suas experiências. Só para eu saber se está tudo certo, Fer, está transmitindo via Facebook, só para ter essa certeza? Tá, legal. Então, gente, a Liu é uma consultoria com foco em diversidade e inclusão. A gente trabalha com diversos recortes, a inclusão de gênero, de raça e etnia e de pessoas com deficiência. E em breve a gente vai estar também com o recorte LGBTQI+. O Liu Talks, ele surge com uma vontade de compartilhar, trazer pessoas influentes, inspiradoras, para estar compartilhando aqui as suas experiências e com isso a gente poder motivar jovens, mulheres e todos os profissionais a serem o que eles são e o que eles querem ser dentro das suas organizações, dentro das suas empresas, tá? Então, eu sou Adriana Camargo, eu sou uma das fundadoras e sócia-diretora da Liu Company, e eu vou apresentar as nossas 4 convidadas super especiais. Então, a Fernanda Giannini, a Fer, uma amiga querida, ela é gerente de projetos da Kabum. Prazer ter você aqui, Fer. A doutora Daniela Bortman, ela é head de Medicina Ocupacional e Saúde da Bayer. Um prazer também ter você aqui com a gente. Vou te conhecer melhor hoje, Dani, mas já estou encantada com a sua história. A Sueli Nascimento, que é gerente de produtos da SAP, que tem uma história inspiradora, vai compartilhar aqui com a gente também. A conheci por esse webinário e um prazer tê-la aqui, Sueli. Adriana Silva, já é uma parceira, já participa aqui de várias lives com a gente, porque como eu é engenheira e trabalhamos juntas pela causa de mais mulheres na área de exatas. A Adriana é a CEO da empresa Baluf. Seja muito bem-vinda, Adri. Gente, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como a Fer disse, a gente quer estar aqui no ambiente informal e tranquilo, pós-expediente, que todo mundo aqui trabalhou bastante. Então, eu não vou ler a mini bio delas, porque depois vocês podem pesquisar aí bastante pelo LinkedIn. O nome de todas está aqui. Vocês podem nos conectar via LinkedIn. Mas ao longo das perguntas e dos comentários das próprias participantes, elas vão estar ali falando um pouco da sua formação e um pouco da sua ascensão profissional, aí vocês vão conhecer com mais profundidade cada uma delas, tá bom? Então, vamos começar esse nosso bate-papo sobre diversidade, trazendo mulheres que inspiram. Como vocês viram, a gente buscou trazer a maior diversidade possível nessas mulheres que aqui estão. Então, a gente buscou gênero, a gente buscou gerações, a gente buscou raça e etnia, a gente buscou pessoas com deficiência. Então, deu bastante trabalho buscar todo esse recorte com essas mulheres em cargos de liderança para compartilhar suas histórias aqui conosco. Então, vai ser super bacana e eu vou começar com você, Adri. A Adriana é engenheira elétrica, ela caminhou pelas áreas de marketing, vendas industrial, até assumir como CEO da Baluf. Então, para a gente é um grande orgulho ter uma mulher como CEO, né, de uma empresa que é multinacional alemã de automação industrial, gente. Certamente ela trilhou caminhos majoritariamente masculino, né, com presença masculina. Então, Adri, conte para a gente um pouquinho como foi esse percurso, como foram as suas escolhas profissionais e pessoais e seus desafios nessa tua ascensão. Bom, em primeiro lugar, Adri, um prazer enorme estar aqui com você hoje.
É muito legal estar ao lado dessas mulheres fantásticas, né? E inspirando cada vez mais as mulheres. Bom, eu escolhi engenharia, né? Porque eu desde pequena era apaixonada por matemática. E eu tenho uma história muito engraçada que quando eu estava fazendo na época era o primeiro grau, agora mudou, estou um pouco perdido com essa questão de primeiro e segundo grau, mas na época eu fiz o primeiro grau, eu fiz na oitava série um teste vocacional e meu sonho era ir para a área de exatas e o teste vocacional deu que eu tinha aptidão para a área de humanas. Eu fiquei bastante chateada na época, porque eu queria muito fazer exatas e teimei e falei, eu vou fazer exatas, só que eu não queria ser professora de matemática, fazer engenharia. Fiz engenharia, sofri muito no curso de engenharia, porque engenharia é um curso terrível, e descobri depois que a minha aptidão é humanas mesmo, porque eu acho que hoje, como CEO, o que eu mais gosto é de falar com gente, de lidar com mulheres, com pessoas que estão buscando desenvolvimento e crescimento. Então, eu sou muito grata ao curso de engenharia, incentivo demais as meninas a fazerem curso de engenharia. Na minha época, era eu e mais uma colega, no meio de 30, 40 barbudos. O que eu aprendi nesses 5 anos da engenharia foi uma escola para mim, porque os meninos no começo, assim, nos primeiros dias, né, Adri, eles ficavam meio assim, não, são meninas. Depois de uma semana, a gente já era da turma. Então, o que eles aprontavam, a gente escutava e a gente foi uma escola, né? Então, foi excelente o curso, foi muito bom. Bom, eu comecei numa empresa alemã e trabalho, a Baluf hoje é a minha terceira empresa, uma empresa alemã também. Trilhei sim uma carreira onde existem muitos homens, e por incrível que pareça, eu nunca olhei para isso como um fator que fosse um problema, porque de alguma forma eu sempre me coloquei, né? Eu sempre, não sei se um pouco da escola lá, da engenharia, me ajudou a lidar com os meninos, de brincar com eles, de fazer as piadas. E nesse processo também, já são 25 anos de carreira, estou completando 25 anos agora, eu percebi que eu acho que se eu olhasse para a Adriana lá de trás, quando eu comecei na área de marketing de uma empresa alemã, rodeada de homens, talvez no meu primeiros momentos de carreira, eu estava trilhando uma carreira tentando ser uma mulher, talvez masculinizada, no ambiente da carreira, e hoje eu consigo ver isso de forma muito clara, e hoje eu consigo ver que eu sou uma mulher exercendo uma carreira no meio de homens e continuando a ser uma mulher, né, dos atributos que a mulher tem, e incentivando, mas isso a gente percebe ao longo da jornada, né? Eu nunca enfrentei nenhum tipo de preconceito, mas tem alguns momentos que me marcaram. Tinha o meu primeiro chefe, uma vez ele falou para mim, eu gosto de trabalhar com a Adriana, eu fiquei feliz, né? Puxa, gosto de trabalhar comigo, porque ela trabalha que nem homem. Aí eu falei, como é que é? Define para mim o que é trabalhar como homem. Então, eu acho que a sociedade está passando por um período de evolução. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bacana, porque eu estou vendo cada vez mais mulheres se colocando em carreiras de liderança, se desenvolvendo. Quando a gente fala de exatas, não é só engenharia, a área de TI tem uma infinidade de oportunidades para as mulheres. E na prática, para mim, não tem diferença. A gente não tem o homem ser melhor ou pior, a mulher ser melhor ou pior. Na verdade, a gente precisa dos dois, eu acredito muito nisso. Mas hoje, na Baluf, eu tenho a consciência da importância de incentivar as mulheres a cada vez mais buscar cadeiras de liderança e acreditarem que sim, é possível. Porque eu sou assim, nós podemos, o que nos impede? Então, eu nunca senti muito esse preconceito ao longo da carreira. Hoje eu tenho isso de forma muito mais clara, né? É claro que as competências que a gente desenvolve também nos impõem, mas eu acho que a sociedade, de uma forma geral, está mais aberta para acolher as mulheres. O que a gente precisa é que as mulheres tenham coragem de continuar essa jornada. Muito bom, Adri, obrigada. Gente, quem está nos seguindo aí pelo Facebook pode mandar comentários e perguntas que a gente vai colocando e respondendo aqui ao longo desse nosso bate-papo, tá bom? Agora, Sueli, nos conte, porque você é uma artista plástica, gente, olha que interessante. Ela se graduou em artes plásticas, depois ela foi para processamento de dados. Futuramente, ela fez pós-graduação em administração de empresa e ela iniciou sua trajetória na UI, certo, Sueli?
Seu exemplo é super bacana, porque ele amplia as possibilidades de cursos, né? E para mostrar que a diversidade hoje ela é super bem-vinda, inclusive em termos de formação, né? Então, conte-nos um pouquinho como foram essas suas escolhas nessa tua fase inicial. Como que você foi de artes plásticas para processamento de dados? Ok, Adriana, obrigada. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com todo mundo que está nos ouvindo. E realmente, essa é uma história que por muito tempo, né, ela intrigou muitas pessoas, né. Eu sou, filha, né, tenho cunhadas, eu tenho uma enteada, eu tenho mãe, então assim, eu sou de uma família de mulheres, de muitas mulheres e de mulheres fortes, né, mulheres que têm opinião, assim, tá. Então o que que aconteceu? Eu saí de São José do Rio Preto, eu sou do interior, aos 17 anos, mudei para São Paulo, e lá em São Paulo eu fui fazer, entrei na Universidade Mackenzie, fui fazer o curso de artes plásticas e eu queria ser professora de educação artística. Eu sabia que eu não seria uma artista plástica, mas eu seria uma professora. Acontece que um ano depois, eu percebi que esse curso não ia me trazer os recursos que eu queria, né, em termos financeiros. Eu teria, para eu ter dinheiro, efetivamente, eu teria que fazer coisas que eu não estava disposta a fazer. Então, assim, eu era muito jovem, e eu ia dar aula no estado, né, se você não consegue de cara, né, dar aula em alguns colégios particulares, e provavelmente eu iria para longe da onde eu morava em Higienópolis e eu queria ficar por ali, né, tinha feito estágio ali pertinho e queria ficar ali. Então, eu entrei numa crise do tipo: "E agora? O que que eu vou fazer?". Então voltei para minha casa, para os meus pais e falei assim: "Olha, não deu certo. Embora eu goste do curso, eu quero fazer uma outra faculdade". E os meus pais falaram assim: "Ok, você pode fazer outra faculdade, mas esta você vai terminar". Porque eu tinha um histórico, assim, de deixar as coisas no meio do caminho, e os meus pais, acho que queriam acertar o pé ali naquele momento, né. Então eu falei assim: "Olha, pode fazer outra, mas vai, terminar essa". E o meu irmão me deu a ideia, né, ele falou assim: "Eli, como você gosta de matemática", olha só, hein, uma outra pessoa que gosta de matemática, "por que que você não faz processamento de dados? Né, o Mackenzie tem processamento, tenta fazer o curso". E foi o que eu fiz. Prestei outro vestibular e fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Então fazia durante o dia e fazia à noite. E nem sempre foi tão bem visto assim, né. Quando eu terminei a minha faculdade, as 2, eu trabalhava na universidade mesmo, tinha uma chefe, aliás, as 2 primeiras chefes foram mulheres, né, tanto na editora Saraiva quanto no Mackenzie, o que foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa, agradeço a elas bastante. E aí em seguida, eu fui procurar um outro trabalho, porque eu queria ter uma experiência de indústria, né, ou de serviço que não na universidade, porque eu já tinha feito 2 faculdades, trabalhava lá, então eu queria uma novidade. Pois bem, eu entrei numa empresa de auditoria, e lá nessa empresa de auditoria, eu tive inúmeras oportunidades de conhecer várias empresas. Só que antes, quando eu mandava meu currículo, antes de entrar na empresa de auditoria, eu tirava o curso de artes plásticas, porque todas as vezes as pessoas perguntavam: "Mas por que que você fez artes plásticas? Por que você fez processamento de dados? O que que tem uma coisa a ver com a outra? Isso não tem nada a ver". Bom, com o tempo, eu aprendi que eu não deveria tirar, porque ficar uma lacuna no currículo era pior do que ter que explicar que eu tinha feito 2 cursos que eu achava que se complementavam, que eram cursos que simplesmente eram 2 visões de mundo diferentes. Para minha sorte e minha felicidade, demorou mais ou menos, pessoal, uns 30 anos, tá. Mas eu tive a oportunidade de ir para a ONU, num evento, né, de incentivo para mulheres e meninas na área, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí o que que aconteceu lá? A vice-presidente, né, da ONU Mulheres em Bruxelas, ela disse que na sigla STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, faltava a palavra A de artes. Então, assim, imagina eu sentada na mesa da ONU, 30 anos depois, ouvindo alguém reconhecer que: "Olha, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de computador, mas a gente gosta mais de gente".
né? Então, nós precisamos colocar a arte nessa questão, né? E está aí o nosso design thinking, que é um exemplo mais clássico, né? Que não nos deixa mentir. Foi mais ou menos isso. Que maravilha, Celi. Olha que interessante, né? E hoje em dia, lá atrás, as pessoas perguntavam e se questionavam. Hoje em dia, né, a formação é o que menos importa, né? E sim toda a bagagem, todo o conhecimento que cada um traz para a mesa. E as pessoas que têm experiências mais diversas, né, diferentes, elas podem contribuir super, muito mais, né? Então tá super atual essas tuas duas formações. E para falar que a gente não trouxe só gente de exatas, né? Eu vou para a doutora Daniela. E a doutora Daniela vai nos contar a sua trajetória, né? A Daniela é médica. Ui, a Daniela caiu agora? Vamos só esperar um pouquinho, daqui a pouquinho ela volta, senão a gente vai para a Fernanda e depois a gente volta para a Daniela, não tem problema nenhum. A Fernanda também não é da área de exatas, né, Fer? Então a gente deixou isso com a Adriana e com a Sueli. A Fernanda é formada em administração de empresas, com MBA em administração e marketing, iniciou a sua carreira em compras na Merck. Como foi essa tua escolha profissional, Fer? Conta um pouquinho para a gente e os seus desafios nessa tua escolha. Bom, boa noite, Adriana, boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, né? Fazendo esse bate-papo gostoso. Eu acho que essa troca de experiência é sempre válida, né? Eu sempre sonhei em trabalhar em administração, isso era uma coisa que eu sempre fiz, né? E a meu primeiro estágio, a doutora Daniela voltou. Seja bem-vinda, retorno. O meu primeiro estágio, eu acabei fazendo em atendimento, né, ao cliente. E eu sempre tive vontade de trabalhar numa multinacional. Meu primeiro estágio foi numa nacional. Eu demorei para entrar, fiz tanto teste, mas eu entrei numa nacional. Tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar, tal. E aí teve a oportunidade, eu falei, não, eu quero ir para uma multinacional, sabe? Aquele negócio de você trabalhar, começar a carreira e falar, não, eu vou para uma multinacional, eu quero passar por isso e tal. E aí, eu lembro direitinho que quando eu consegui, né, um estágio numa multinacional, foi no meio desse meu primeiro estágio, o meu líder, na época, chegou e me chamou, nem sabia que eu ia sair, ele tinha acabado de voltar de férias, ele falou, ai, Fer, eu tenho uma vaga para você aqui no atendimento. Aí eu olhei para ele, então, eu estava esperando você chegar de férias para te falar que eu ia para um outro estágio. Aí ele falou, mas por quê? Aqui é emprego. Naquela época eu falava muito assim, nossa, não, mas você tem emprego, né? Lá não é garantido, você vai fazer um estágio. Quem garante que você será empregada depois, né? E aquilo ali ficou no meu ouvido, tipo, quem garante que você vai ser empregada depois? Eu falei, eu acho que eu vou querer arriscar, sabe? Tipo, era o meu sonho trabalhar na multinacional, e eu falei, não, vou arriscar. Aí eu fui para a Merck como compradora e fui como estágio, depois de 4 meses eu fui efetivada. Então eu acabei conseguindo ser efetivada, mas hoje eu olho um pouco isso e o que me deixou muito com vontade cada vez mais de ser efetivada naquela empresa, no caso, né, da multinacional, que eu sempre queria pelo menos ter essa experiência, foi a questão exatamente daquele olhar dele, das pessoas falarem assim, poxa, mas você está recusando o emprego de efetivação por uma coisa que é incerta para você no momento? Só que era o meu sonho. E eu falei assim, não, eu vou arriscar. Se eu não conseguir, depois eu vou conseguir outra coisa, né? Eu vou correr atrás. E aí eu comecei a minha jornada de trabalho. Então, a compras apareceu como uma opção exatamente para eu trabalhar numa multinacional, mas dentro da área de administração. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa, porque você analisar qualquer tipo de carreira que você tenha, você precisa de negociação, né? Você utiliza a negociação em qualquer tipo que você escolha dentro da administração, que seja, né, vamos falar de uma TI, que seja em suprimentos, né, que a gente vive negociando, mas que seja em gestão de projetos, que é o que eu faço hoje. Então, acabou dando certo, porque eu tive experiências de negociação, de técnicas de negociação, que você leva para a vida inteira, não importa qual da área de administração que você escolha. E principalmente a garra de, não, eu vou atrás do meu sonho, eu quero passar por isso.
E aí isso me deixou marcada, assim. Então hoje eu vejo muitas pessoas falarem, poxa, você não vai atrás do seu sonho? Pô, não é melhor você garantir aqui do que talvez você se arriscar por incerto? Eu falo, meu, se você realmente quer aquilo, se arrisca. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, quando você quer uma coisa, você se dedica. Eu fui lá, comecei a estudar, aí fiz várias MBAs, aí comecei a entender sobre o assunto. E logo depois de 2 anos, esse meu antigo líder me chamou para fazer gestão de inovação. Aí eu voltei para ele e falei assim, bom, então agora eu volto para você, voltei para a Nacional, mas fazendo gestão de inovação. Aí começou minha carreira de inovação, que hoje já foi, né? E já passamos por várias áreas, assim. Mas ficou um aprendizado no começo da carreira, sabe? Muito legal, super importante isso que você falou, Fer, é com relação aos sonhos, né? Porque se a gente perguntar aqui para as demais, provavelmente elas sonharam, chegaram onde elas estão. E as pessoas hoje estão sonhando muito pouco, sabe? Então a gente precisa sonhar mais, porque quando a gente sonha e sonha grande, a gente coloca ali o objetivo e a gente traça um plano de ação para alcançar realmente. Então já fica a dica aqui para quem está nos assistindo, porque não tem nada em nenhum lugar que nós não possamos estar, né? Se a gente de fato quiser. Então, super bacana essa tua contribuição, Fer. Então, agora a gente volta para a doutora Daniela. A gente teve um probleminha técnico, saiu, mas já entrou, né? Então, fica tranquila, Dani. Eu falei que a gente trouxe a Adriana e a Sueli de exatas, a gente trouxe a Fernanda de administração e você como uma médica, né? Então, super bacana que você tem uma história muito interessante para compartilhar com a gente. A Dani, gente, ela foi a primeira mulher tetraplégica, a se formar em medicina. E, posteriormente, ela se especializou em medicina do trabalho. Dani, conte um pouquinho aí para a gente, como foi essa tua escolha por medicina? Você também estava perseguindo um sonho? O que é isso? E quais foram os seus desafios aí na formação? Obrigada, Vidri, obrigada pelo convite. A gente discute tanto diversidade nos últimos anos, né? Diversidade e inclusão, ainda bem que esse assunto está tão em pauta ultimamente. E eu vou te falar, eu falo disso acho que desde 2006 e não me canso, assim. Aí eu entrei meia hora antes, a gente entrou para conversar, para se conhecer melhor. Há 22 minutos que a gente está aqui, nem uma hora eu já aprendi um montão com essas meninas aí. Então, é sempre um super prazer, assim, é super construtivo, né? É um aprendizado enorme a gente falar de diversidade, é uma troca sempre muito rica. Dri, eu sempre quis ser médica, sempre, desde pequena. Eu sou filha de médico, filha de mãe dentista, eu cresci em consultório, né? Achava o máximo, o hospital, enfim. Meus irmãos não gostavam muito, não. A Luciana e o Caio já passavam mal na porta, assim, com o cheiro. Mas eu sempre gostei, sempre soube que era o que eu queria. E aí eu fui fazer faculdade no interior de São Paulo. Lá eu sofri um acidente de carro. Eu estava no 3º ano da faculdade de medicina. Né? Eu tive uma infância, acho que uma juventude bem ótima. Nunca me faltou nada, sempre muito rodeada de amigos, né? Sempre muito ativa, fazia esporte. No momento que eu sofri um acidente na faculdade, eu estava... querida, eu estava eu fazia parte do DA, fazia parte da Atlética, eu organizava as festas da faculdade, super, super ativa. Quando veio, de repente, um corpo novo, né? Eu sofri um acidente de carro um dia, saindo de uma cervejada, de uma festa em República. Um cidadão passou em alta velocidade no farol vermelho, pegou o carro que eu estava e em alta velocidade eu quebrei o pescoço na hora. E aí eu tive uma lesão na medula, né, C4, C5, fiquei tetraplégica, perdi todos os movimentos do corpo na hora.
E aí começou uma jornada de reaprendizado, né? Então foi uma menina de 23 anos nesse contexto, que de repente teve que aprender a viver num corpo novo, que não conhecia. Tudo que eu sabia fazer, tudo que eu conhecia da vida, tudo que eu sabia ser, de repente eu não conseguia mais. Porque eu não conseguia mais colocar em prática. Né? Que os comandos não me obedeciam mais. E aí, mais do que o trauma físico, eu digo que foi o psicológico, né? Você conseguir aceitar, conseguir enxergar, enxergar benefício, né? No meio de tanto sofrimento, de uma tragédia mesmo, né? Para mim e para minha família. E aí, bom, acho que o maior desafio foi lidar com todo o trauma mental, né? E tem essa mudança de mindset, né? Foi super importante. A gente conseguir encarar as adversidades da vida, como elas vêm, e aprender com isso, e agora que eu tenho para hoje, o que eu quero, e o que eu vou fazer para seguir em frente, né? Eu acho que foi uma equação aí que as meninas de exatas precisavam ter me ajudado a desvendar, porque isso, é um conflito grande entre uma questão física e psicológica. Mas eu digo hoje, né, passados 15 anos, que eu não ter vivido, né, eu não ter crescido num ambiente muito diverso e com poucas perspectivas além das minhas, né, daquelas muito já pré-concebidas, então, pela cultura que eu cresci, pelo tipo de profissional que eu tinha de exemplo em casa, e eu não via muito além disso, né? Então, quando eu me tornei uma pessoa com uma deficiência física severa, com uma limitação importante, eu não tinha perspectiva além daquilo, porque eu não conhecia nada além daquilo. E eu acho que talvez se eu tivesse, claro, não seria fácil, mas talvez fosse menos difícil se eu já tivesse uma cultura, né, uma cabeça um pouco mais ampla, né, além dos horizontes que eu conhecia. Mas o fato de saber o que eu queria e o sonho que você trouxe, né, acho que foi uma coisa fundamental. O apoio da nossa rede, né, Dri, porque a gente não vive sozinha e a gente tem que se espelhar, né, em que a gente se inspirar. Se fala muito, né, inspiração, as mulheres que inspiram, as pessoas que nos inspiram. E é o ar que a gente precisa mesmo, porque a gente precisa dessa renovação, né? E eu tive em quem me espelhar, eu tive apoio de muita gente que me fez acreditar que era possível e tal. Tive o desafio de muito preconceito, né? Começar pelo meu mesmo, né? Eu achava que eu não era, achei que eu era uma garota super pra frente. Até me tornar uma pessoa com deficiência e ver que eu era super preconceituosa, porque eu não admitia a minha nova condição, eu não admitia. E eu, de fato, acreditava que eu era incapaz só pelo simples fato de estar numa condição física diferente. E aí foi uma redescoberta, foi uma busca de novo por quem era eu. E foi uma descoberta muito incrível, no fim das contas. Acho que esse foi o grande desafio. Era ver que tinha muito mais além do corpíceos, entendeu? Que tinha além da jogadora de handball ou do... Eu era muito além, e não importava se estava de pé ou se estava sentada, né? A minha essência continuava sendo a mesma, e aí eu fui redescobrir de fato quais eram os meus valores e quais eram os meus sonhos, para quem que vale a pena, para quem e por quem valia a pena lutar. E a medicina era uma delas, né? Aí eu fui para faculdade, com muitos desafios.
muita gente, primeira faculdade não deixou eu rematricular, porque falou, olha, tetraplégica não pode ser médica, você não pode voltar, sinto muito, né? E aí, baseado em quê, então, né? Foi por isso que a gente foi para a imprensa, foi tentar fazer levantamentos, tinha precedente, porque... E por quê? Porque não dá. E aí foi o meu primeiro grande aprendizado, que é isso, quando as pessoas não sabem o que fazer, né? Elas falam que não dá. Então é mais fácil, né? Aprendi que não dá é coisa de preguiçoso. Então, a gente precisava entender, né, até onde que dava para ir, brincadeiras à parte, assim, tem coisa que não dá mesmo, mas a maioria delas, muitas vezes, é por falta de informação. A gente acaba segregando por falta de informação ou por simplesmente não saber como fazer diferente, né? E aí a gente insistiu e o meu pai foi o grande motivador de tudo isso. Ele falou, não, se a cabeça tá boa, vou colocar uma maca lá na sala de aula, se esse é teu sonho, você vai estudar. E com o apoio dele, da minha mãe, da minha família, dos meus amigos, pessoas incríveis que estavam comigo lá em Taubaté na época da faculdade, que me ajudaram a seguir em frente, a continuar, e a cada dia, a cada disciplina, a cada matéria prática que tinha que fazer, a gente ia redescobrindo um novo caminho, que eu nem imaginava que era possível, mas depois que ele passou, eu vi que era mais fácil do que eu imaginava, sabe? Que bacana, que história linda, Daniela. Eu preciso até colocar aqui que você falou de referência e realmente você teve a quem se inspirar, né? O seu pai, que também é médico, que você comentou. E isso é tão importante, né? Você trouxe a palavra referência do seu pai e nós hoje, mulheres, né, que tivemos cargos de gestão dentro da empresas, nós somos inspirações para outras jovens, né, mulheres. Nós somos referências. Algumas de nós, talvez nós não tenhamos tido tanta referência ali, né? E a gente teve que construir o nosso caminho. E a Adriana estava falando um pouquinho, das vezes, da liderança, que não foi tão feminina, mas que ela teve essa noção e trouxe para o jeito dela de ser, né? Algumas vezes, sim, a gente se viu assumindo algumas posturas masculinas, muitas das vezes porque a gente tinha muito poucas referências, muito poucas pessoas para nós nos espelharmos. E que bom que cada vez mais a gente fala sobre diversidade, cada vez mais mulheres chegam em cargos de gestão e com isso a gente pode puxar essa filinha, né, e uma não soltar a mão da outra para que a gente possa ter realmente mais mulheres em cargos de liderança. Entretanto, eu preciso dizer que nós estamos muito longe do ideal. Só para trazer dados, se nós somos 51% da população, nós somos 44% já do mercado de trabalho, mas somos só 15% ainda quando a gente fala de diretoria, quando a gente fala, né, da alta liderança, incluindo o CEO. Né, com o CEO ainda o percentual é ainda mais baixo, por isso a Adriana aqui que nos faz acreditar que é possível. Então, essa primeira rodada foi para mostrar como é importante os nossos sonhos, como a gente chega lá e como é importante a gente ter referências. E hoje vocês 4 são referências para tantas jovens e outras mulheres, né, mais adultas, mais sêniores também, que tem por aí, que é possível, que é mostrar que esse caminho é possível, gente, maravilha. Então, agora eu vou para a Sueli de novo, porque a Sueli é multivalente, competente, então, além dela ir de artes para processamento de dados, ela, por um certo tempo, ela acumulou ali é professora universitária e gerente de produtos da SAP, empresa que ela já está há 22 anos, né? Empresa de tecnologia em aplicações de software empresariais. Como surgiram essas oportunidades, Sueli? E quais foram os seus desafios entre aquela tua primeira formação, né, em artes plásticas, depois você já foi para processamento de dados, e aí você já entrou mais nessa área de tecnologia. Como que foram os desafios entre formação e demandas de empresas de tecnologia? Eu também tinha um sonho,
Quando eu era muito pequena, eu conto sempre que eu queria ter uma Rosie. A Rosie é a empregada doméstica da família Jetsons, que é um desenho animado lá dos anos 70, né. E aí por quê? Porque eu não gostava de fazer nada dentro de casa, a não ser passar roupa e fazer comida. Só que os meus pais, obviamente, e meu irmão, tinham outros sonhos para mim, né, que não era esse. E aí foi por isso que meu irmão me incentivou a entrar na faculdade de tecnologia, porque ele via que era uma carreira promissora. Então, quando eu entrei na empresa de auditoria, eu já entrei em auditoria de sistemas. Então, assim, aos poucos eu fui afunilando toda essa questão de, que as pessoas entendiam que não batia, né, não casava artes plásticas com o processamento de dados. Então, eu fui auditora de sistemas, né, durante alguns anos. E durante esse tempo, eu fazia auditoria interna e externa, né, em várias empresas grandes multinacionais aqui no Brasil. E aí eu chegava na reunião e as pessoas falavam assim: "Sueli, espera um pouquinho, né, nós estamos terminando uma reunião e daqui a pouco a gente fala com você". E aí eu ia na outra e eles falavam a mesma coisa, eu ia na outra e falava a mesma coisa. Eu falei assim: "Gente, mas o que está acontecendo que todo mundo tem uma reunião de um tal software, de uma tal solução, que não pode me atender?". Aí, então assim, foram várias vezes, várias, várias vezes. Aí eu falei: "Ó, quer saber? Eu vou aprender o que que é isso". Naquela época, né, gente, não tinha internet, não tinha Google, não tinha, muito material, né, de software de fora, não existia no Brasil. Bom, então eu pedi que viesse, né, da nossa biblioteca dos Estados Unidos, um material para que eu entendesse o que é, SAP, porque eu não sabia o que era isso. Quando eu li, eu falei assim: "Gente, essa é a solução dos nossos problemas". Por quê? Os números vão bater, né, aquilo que eu tenho no estoque vai bater com o que eu tenho no razão, vai bater com o que eu tenho no financeiro, vai bater com o banco, porque a gente tinha essa dificuldade, né, você sempre tinha que fazer uma reconciliação lá dos números, né. Eu falei assim: "Isso é o futuro", né. E aí passado um tempo, eu falei assim: "Não, eu quero ir lá no futuro". Porque isso vai fazer com que meu sonho se realize, que é não só mudar a minha vida, mas conseguir mudar a vida de muitas pessoas, né, através da tecnologia. Porque eu falei, né, eu gosto muito de tecnologia, mas eu gosto mais de gente, né, então eu teria que usar a tecnologia a favor das pessoas. E aí foi o que aconteceu, né, eu entrei na SAP, e lá eu tive várias oportunidades, trabalhei esses anos todos em alguns departamentos, sempre tratando de também, trazer a parte de responsabilidade social e também de diversidade e inclusão. Então, além do meu cargo, né, de gerente de produto, eu trabalho com a questão de diversidade e inclusão. Primeiro eu trabalhei com a rede de mulheres e hoje com a rede de raça, né, e de etnia. Então, assim, eu sempre falo: "Cuidado com aquilo que você sonha, né, porque pode acontecer". Ele se torna realidade, né, se você for atrás, aparentemente por, né, caminhos distintos, mas você vai tentando afunilar, que é trazer essa coisa, né, da diversidade, das pessoas, daquela experiência que eu tive lá atrás com mulheres que foram gestoras, né, e a tecnologia apoiando pessoas. Então, assim, sempre a coisa vai se afunilando, né, e vai dando certo. E, eu sempre gostei de dar aula, eu dou aula, gente, desde os 11 anos de idade, eu já dava aula para os meus amigos, negociava com as mães e ainda recebia, né, para dar aula para o amigo lá, ensinar aquilo que eu aprendia na escola. Então eu falei: "Bom, eu preciso de uma formação nesta área acadêmica", né, porque aí eu fui fazer mestrado. A minha pesquisa foi, na área de RH, na área de recursos humanos, porque eu falei que eu gosto de pessoas, né, então fui fazer na área de RH. Por sorte, havia um colega fazendo uma pesquisa semelhante na Alemanha, então a gente fez aí uma parceria, e eu pesquisei inclusive os clientes da SAP, né, para uma determinada solução, e trabalhava durante o dia e fazia o meu mestrado, um mestrado acadêmico, né, não profissional, mestrado acadêmico, durante a noite. Mas tudo dá certo, gente. E assim, deu tudo muito certo. E aí, assim, eu tinha ainda algum tempo, né, além de trabalhar na SAP e fazer o mestrado, eu dava aula. Então eu dei 10 anos aula, no pós-graduação do Mackenzie, da FMU e da Faculdade Zumbi dos Palmares.
Excelente. Isso é muito interessante, Sueli, para mostrar que a gente não para de estudar nunca, né? Até hoje a gente continua estudando e como isso é importante, essa capacitação, e muito interessante que você trouxe, e é uma habilidade que hoje é muito demandada, né, da indústria 4.0, que é da curiosidade. E a curiosidade te colocou, né, nessa área de tecnologia na SAP. Então, fantástico. Fantástico essa tua busca através da sua curiosidade em querer saber mais e conhecer. E o lado da professora, você dá aula, eu e a Fer também, não sei se a Adriana e a Daniela dão aula, mas assim, é um legado, né? É tão importante, a gente é tão privilegiado que a gente precisa compartilhar todo o conhecimento, né? Toda essa experiência. Então, é muito gostoso dar aula também. Adoro, compartilho com você, Sueli. Então vamos para a Fernanda, estou mudando um pouquinho a ordem aqui, só para dar uma fluidez diferente. A tua segunda fase que você estava falando, Fer, você foi para a CPFL, então, né? E aí começou seu contato com a inovação, que hoje está super em voga, super importante. Como que você, então, foi buscar capacitação nessa área, que até então, né, lá atrás, inovação era uma novidade, né? Não tinha nem grandes cursos, grandes formações nesse sentido, né? E imagino que lá atrás a presença de mulheres na área de inovação era também menor, né? Hoje a gente já vê muitas mulheres aí empreendendo, muitas mulheres nessa área de inovação também dentro das companhias. Conta um pouquinho por que você foi mordida ali, ó, pelo bichinho da inovação que você está aí até hoje, né? Dri, quando eu voltei, né, para esse meu líder, né, eu acabei sendo convidada para trabalhar em inteligência de mercado, e eu comecei a entender o mercado, aí eu fui ser coordenadora de marketing 2 anos, e aí depois disso eu fui chamada, né, tive a oportunidade de trabalhar com inovação, principalmente focado em P&D Anel, né? Então a gente está falando um pouco de um setor bem ainda, né, de engenheiros, bem nessa área. E quando eu cheguei, tinham poucas mulheres mesmo, era um assunto ainda muito novo, falando de inovação, não tinha tantas metodologias assim. E aí, eu lembro que falando um pouco sobre estudo, né, Sueli, eu puxando um pouco também, eu acabei indo para cada lugar que eu fui, então eu fui para o marketing, fui fazer MBA em marketing, porque eu sempre achava que para poder estar ali eu precisava entender do assunto, né? Eu sempre achava que você precisa entender a teoria e colocar na prática, que são coisas muito diferentes. Depois a gente fala um pouco sobre a questão de dar aula, né? E é isso que me intriga, né? Que deixa eu animada para dar aula, que nem tudo que está nos livros é o que realmente acontece. Essa é a parte que a gente tem que passar como professores, o que não está nos livros. Mas eu sempre fui me aperfeiçoar. E aí eu também fiz uma loucura, mas uma loucura maravilhosa que eu adoro, que eu fui fazer 2 faculdades juntas, 2 MBA juntas, na verdade, né? Então eu estava fazendo MBA em marketing e fui fazer MBA em gestão de negócios focado em energia. E era engraçado, porque a gente tem uma cota, né, que você pode faltar, e às vezes as aulas eram juntas, e aí eu faltava em uma para poder ver se dá o mínimo na outra, e ele pegava com a minha amiga, e aí as pessoas achavam, nossa, quem que é essa, né? Mas essa ânsia de querer aprender, e na inovação você não tinha um curso específico, depois foi ter um curso, eu fui fazer ele, mas ainda não tinha. Então, na minha concepção, eu tinha que entender vários assuntos para aí sim conseguir falar de inovação, né? E eu lidava muito com a inovação, focada também com as universidades. E eram professores, muito difícil você achar pesquisadoras mulheres. E aí eu tinha que falar de igual para igual com eles, no sentido de que, olha, eu também entendo. E eu era nova, né? E eles já tinham certo conhecimento. E aí eu tinha que usar a negociação, por isso que eu falo que a negociação na minha carreira foi muito importante. E eu também posso falar sobre referência. O meu pai, ele sempre estudou muito e isso ele sempre me ensinou. Fê, você quer alguma coisa? Entenda do assunto para você saber discutir, para você saber colocar o seu ponto de vista, né? Então, a busca por conhecimento, ela foi muito importante na minha carreira, né? E então aí, depois que acabou isso, eu falei, nossa, agora eu preciso entender de números. Aí eu vou fazer MBA em finanças. Tudo isso por quê? Porque eu precisava entender de uma série de coisas
para focar realmente em negociação de inovação, porque falando um pouco de inovação, a inovação não é só criatividade, ela tem que trazer retorno para a empresa, né? Então, falando um pouco sobre isso, como que eu vou trazer retorno para a empresa? Eu preciso falar de números. Legal, eu sou de humanos, então vamos lá aprender números, entendeu? E aí você vai se aperfeiçoando, né? Então, foi bem interessante. Depois surgiu, sim, eu fiz uma pós-MBA, né, que eles chamam, de inovação, que acabam surgindo as técnicas de inovação, que veio lá de fora, e eu consegui fazer um curso focado, entender um pouco mais de metodologias, e aí eu fui para uma outra empresa, e aí eu foquei realmente em inovação corporativa. Então, aí eu comecei a implementar um pouco os programas, né, de startup, aí você começa a entrar no mundo Cubo, no mundo incubadoras, como é que funciona, e aí eu fiz um programa também na parte de inovação interna, né, inovação com as universidades, que é mais focado, né, aí você começa a ver um mundo um pouquinho diferente, né, como você consegue uma empresa grande, que eu já estava sempre trabalhando em empresas grandes, então estava numa empresa grande, e você via uma startup, como é que você vai fazer um contrato, né? A empresa grande, ela tinha uma certa burocracia, então, como que você vai entender que, eu preciso de uma agilidade, e como transformar, como fazer essas duas áreas conversar, né? E aí você começa a entender sobre um pouco de inovação e como funciona, né? Então, foi super interessante, mas o que fez realmente eu estudar foi como é que eu vou conversar com alguém, falar sobre inovação se eu não entendo do assunto. E aí é estudar, pesquisar, fazer curso e depois poder dar curso, né, sobre o assunto, né? Então foi isso, Adri, foi bem, bem interessante e eu recomendo todo mundo. Eu falo, foi uma loucura fazer 2 MBAs juntas? Foi. Mas foi uma delícia. Nossa, eu tinha duas amizades, 2 grupos, cada hora eu estava falando de um assunto, eu ia para gestão, depois eu ia para marketing, e era bem diferente as pessoas, então era muito legal. Isso fez com que eu lidasse com pessoas também diferentes, né? E aí isso me trouxe grandes conhecimentos, assim. Mas é a força de vontade que ele falou. Quando você quer, você arranja tempo, e naquele tempinho que tem, você ainda resolve fazer mais uma coisinha, sabe? Tipo, mas tá sobrando aqui um espacinho na gente, então vamos lá fazer isso aqui, entendeu? E aí você vai crescendo, né, como profissional. Excelente, e a palavra sua foi inovação, né? E a inovação hoje em dia é o que todas as empresas estão buscando. Mas o grande X da questão da inovação é a base, são as pessoas. E a diversidade é que vai trazer a inovação. E hoje as empresas ainda são muito homogêneas. E é isso que a gente precisa trabalhar incansavelmente para ter realmente diversidade em todos os sentidos, né? O quanto mais a gente puder trazer o retrato da nossa sociedade para dentro das organizações e principalmente para a alta liderança, né? Onde as decisões são tomadas, mais inovadora vai ser a empresa, mais rentável vai ser a empresa. Então, a base da inovação, gente, é a diversidade. Por isso que nós estamos aqui mostrando como mulheres que se formaram, que correram atrás dos seus sonhos, estão conquistando grandes posições em grandes empresas. Mais uma vez, vocês aqui são um excelente exemplo. Vamos para a Daniela. Daniela, a gente entendeu um pouquinho aí da sua escolha e dos seus desafios, formação como médica. E aí nos conta, aí você foi para o mercado de trabalho. E aí você passou por grandes empresas também, a Atento, a Monsanto, e atualmente você é Head de Medicina Ocupacional e Saúde da Bayer, né? Conte-nos um pouquinho sobre a sua escolha da medicina ocupacional e seus desafios na trajetória aí profissional. Minha vida profissional era uma grande incógnita até eu começar a trabalhar, até me formar mesmo, né? Já durante a faculdade a gente trabalhava em estágio e a minha forma de conseguir a minha independência foi privilegiada. Eu podia ter 24 horas por dia uma pessoa de enfermagem do meu lado me ajudando, né?
fazendo aquilo que eu não podia fazer. E entre uma adaptação e outra, tudo dava certo, né? Eu nunca tive, até então, né, durante todo o curso de medicina, nenhum problema com nenhum paciente, ou não sofri nenhum tipo de preconceito pelo fato de alguém não querer ser atendido, e aí isso foi de uma forma meio natural. Mas eu, de fato, não sabia ainda como é que ia ser como é que ia ser a vida profissional mesmo, né? E como é que seria para dar sequência, né? E uma coisa que me incomodava muito é que as pessoas falavam assim, não, mas você vai poder trabalhar, né? Lógico que você pode ser psiquiatra. Você vai ser psiquiatra, né? As pessoas meio que afirmavam isso, porque fica lá sentada, né? E escuta, e aí não tem muita necessidade de mobilidade, né? E aí as pessoas simplesmente rotulavam e impunham aquilo, né? E nada contra, aliás, uma especialidade que eu respeito muitíssimo e admiro demais, mas não era aquilo que eu queria seguir. E começou a me incomodar o fato das pessoas já quererem impor as coisas para mim. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia o que dava para eu fazer, mas eu sabia que não era aquilo e eu sabia que eu podia fazer mais, ou fazer outra coisa, né? E aquela sensação de desconforto também foi me fazendo me desafiar e buscar mais. Mas por que se eu não estou confortável com isso, né? E por que as pessoas rotulam? Porque era isso que elas conseguiam enxergar. Então, elas já trilham um caminho baseado naquilo que elas conseguem enxergar. A minha sorte é que eu me deparei com um gestor logo no início, e aí eu acho que é um exemplo de liderança mesmo, sabe? É um cara visionário que ele tem essa capacidade, não só comigo, mas com todas as pessoas que passam por ele. Ele é um cara que consegue extrair o potencial de cada um, né? E consegue desenvolver as habilidades, né, dos profissionais. Ele olhou para mim, ele queria entender quem que era a médica que estava trabalhando num consultório, numa das clínicas das empresas deles. Eu não sei se alguns de vocês sabem que algumas empresas em São Paulo, alguns escritórios, tinham alguns ambulatórios que funcionavam como enfermarias de plantão, escritórios de prédio administrativo de baixa complexidade. Tem uma enfermaria para alguém passar mal, tem uma dor de cabeça, você dá uma olhada na garganta, no ouvido. E aí eu trabalhava para uma empresa, assim que eu me formei, a maioria dos meus colegas foi dar plantão na emergência, eu não tinha uma certa limitação para isso. Um amigo meu falou, olha, Dani, acho que você dá para trabalhar em empresa assim, ó, porque dá para fazer igual a gente fazia no estágio. E aí eu fui e comecei a trabalhar nesses ambulatórios de baixa complexidade para a empresa. Não era medicina do trabalho em si, mas era uma medicina assistencial. E aí esse líder quis saber, né, quem que é essa médica tetraplégica atuando em uma das minhas empresas aqui, né? E aí a gente tomou um café à tarde, em uma dessas conversas com ele, ele perguntou para mim se eu já tinha pensado em ir para a saúde ocupacional, e eu disse que não, e ele falou, olha, você deveria considerar, porque eu acho que seria incrível uma pessoa na tua condição falar de capacidade para o trabalho. Uma questão que dignifica tanto o ser humano e que existem tantas possibilidades e eu acho que você devia considerar. E ele falou, olha, se você considerar, eu quero que você venha trabalhar comigo. Enfim, ele tinha toda uma questão de absenteísmo para gerenciar e ele achou que era interessante na época ter uma pessoa com uma deficiência severa para servir de exemplo para os funcionários que com uma limitação era possível trabalhar. Na época ele não estava preocupado com lei de cota, ele é tampouco muito benevolente, não faz nada disso, ele simplesmente foi estratégico. Ele entendeu que eu tinha um potencial que se encaixava com as necessidades do negócio dele, e assim o fez, né? E hoje eu digo para ele, podia ter escolhido uma médica experiente, eu tinha acabado de me formar,
Eu não tinha especialização, que na época ainda podia, a legislação ainda permitia contratar sem especialização, hoje não pode mais, mas na época dava. Ele falou, se você prometer para mim que você vai fazer a especialização, eu te contrato. Se a gente for parar para refletir agora, ele assumiu uma pessoa inexperiente, com uma deficiência severa, ele precisa fazer algumas adequações lá de engenharia, inclusive no estacionamento. A gente que trabalha em empresa grande sabe burocracia que é. Médico não era elegível para notebook, mas eu não podia mexer no desk. Ele passou por cima de todos os obstáculos que acho que 99,9% das pessoas valorizariam. Ele escolheu olhar o contrário, né? Ele resolveu olhar o potencial. E aí ele falou, não, eu quero você. Você tem dias para pensar, se você resolver ir para essa área, eu vou te dar essa oportunidade. Aí eu falei, por que não? Eu vou tentar. Na época eu estava prestando radiologia, mas eu falei, eu vou tentar. As minhas colegas estão falando muito sobre curiosidade, eu acho que é uma das coisas também que me fizeram chegar até aqui. Né? Vontade de aprender, curiosidade, vontade de superar e paixão naquilo que faz. Né? Eu sempre gostei muito do que eu faço, assim, sempre fui muito apaixonada. E dessa relação deu certo, essa troca, né, essa oportunidade que eles me deram lá. Eu fiquei 7 anos na Atento. Eu saí de lá como gestora já corporativa e eu fui descobrindo a minha possibilidade de gestão porque eu gostava de entender os processos, eu queria entender, eu ia lá para dentro da operação entender a queixa das pessoas, e eu ia conversar com os líderes para entender os contextos, e eu comecei a perceber que eu gostava de processo. E aí, a partir disso, né, um pitaco aqui, outro ali, eu acabei sendo convidada para ser médica assistente dessa gestora do corporativo, e quando ela foi desligada, eu assumi a posição dela. Eles tinham outros 35 médicos para promover na época, sabe? Claro, por várias variáveis, né? Eu fui a escolhida, e uma delas é porque a troca deu certo, essa relação empresa e profissional deu certo, né? Eles depositaram uma confiança em mim, eu retribuí com o meu trabalho, fazendo da melhor forma que eu podia, e isso deu certo independente da condição física. Era só mais uma característica que a gente tinha que aprender a lidar. E as pessoas lá estavam dispostas a aprender, e eles aprenderam. E talvez, se esse líder não tivesse dado essa oportunidade lá atrás, o outro não teria dado, e o outro não teria dado, porque a gente só consegue perpetuar essa inovação, né, Fê? A gente consegue perpetuar isso através de bons exemplos, através de cases de sucesso. À medida que você vai mostrando que dá, que é possível, as coisas vão acontecendo. Então, o fato de eu usar a cadeira de roda, eu brinco que a cadeira de roda faz parte do meu look do dia, né? Como eu uso cabelo preto, não loiro, eu uso uma cadeira, mas isso não define o tipo de profissional que eu vou ser. O que vai definir? É gostar do que faz, é estudar, é ir atrás, é curiosidade. Eu acho que foi esse tipo de coisa que foi fazendo com que eu tivesse sucesso na carreira. E aí, da Atento eu fui para Monsanto, depois eu vim para a Bayer, agora a gente teve um processo seletivo agora onde eu assumi mais essa parte de governança, vou sair um pouco da operação e vai ser mais um outro desafio maravilhoso que eu tô ansiosa para aprender. Que maravilha, né, Daniela, que você pôde ter líderes sem deficiência, né? E viram em você o seu talento. Maravilha, é isso mesmo que a gente precisa, de mais líderes que inspiram, visionários, é isso que a gente precisa, né? Excelente exemplo. A gente já tem uma perguntinha aqui do chat, mas eu só vou concluir essa segunda pergunta para a Adriana e depois eu já vou colocar a pergunta da Patrícia Aguiar, tá? Para vocês. E, gente, quem quiser colocar perguntas aqui para essas mulheres maravilhosas, podem fazer aqui pelo chat, tá?
Adri, você é a nossa inspiração aqui de CEO, você também é membro do Conselho Consultivo, né, da sua empresa, da Balluff, e também da Ancham Campinas. Como você vê a importância de mais diversidade nessa área? Porque, mais uma vez, ali na área de conselho, você e uma minoria de mulheres devem estar lá, né? Quais são os desafios para as mulheres que desejam ser conselheiras? Adri, antes de falar um pouquinho dessa questão do conselho, escutando as meninas aí, eu estou assim, apaixonada pela história de todas elas, principalmente da Dani, que é uma história de superação, né? Mas eu acho assim, escutando as três aí, o que fica muito claro é que nós, não sei se é nós mulheres, não quero rotular, mas tem uma coisa que a gente tem, todos nós somos movidas por desafio, né? As histórias de todas aí estão atreladas a desafio, e o aprendizado contínuo, né? Eu quando tinha 18 anos, estava indo para o segundo ano de engenharia. Meu pai, eu sou filha de uma família de nordestinos, né? Um casal de nordestinos, bem simples. Eu sou a única filha que meu pai conseguiu pagar a universidade. E quando eu estava indo para o terceiro ano, ele chegou para mim e falou: filha, eu estou com muita dificuldade de pagar a sua universidade, eu queria que você me ajudasse. E como eu gostava de dar aula, né, dava aula para os colegas, dava aula particular, ele tinha um amigo, tinha uma escola que dava aulas para alunos de supletivo. Eu nem sei se hoje tem ainda, eu acho que tem ainda, né? E eu fui aos meus 18 anos dar aula para alunos de supletivos, matemática e física, para o primeiro grau e para o segundo grau. E foi uma experiência, falando de dar aula, eu adoro dar aula, só não voltei a dar aula agora por questão de conseguir organizar a agenda. Eu acho que dar aula é aprender todo dia coisas novas. A gente não está lá para dar aula, a gente está lá para aprender com os alunos, seja a faixa que for. Então, acho que isso me despertou uma coisa chamada aprendizado contínuo, né? Eu, quando assumi a área de marketing na minha primeira empresa, eu não sabia nada de marketing. Tinha acabado de me formar engenheira e tinha que trabalhar na área de marketing. Cheguei para o meu chefe, falei, eu não sei nada. Então, vai estudar. Ah, legal. E daí, essa é a palavra, vai estudar, vai estudar. Então, eu fiz engenharia, depois, quando eu assumi primeiro cargo de gestão geral, eu fui fazer um MBA de gestão global de negócios. Depois, antes disso, tinha feito já um MBA de marketing. Aí, fui para a Balluff, e aí comecei na cadeira de conselho, para falar de conselho. Na verdade, eu entrei como CEO, mas a empresa tinha um conselho consultivo, e quando eu cheguei lá, o pessoal falou, olha, você como membro do conselho, prazer, Adriano, você faz parte do conselho, tem que reportar para o presidente do conselho. Conselho? O que é conselho? Eu não sabia o que era conselho. Bom, o que eu vou fazer? Estudar conselho, né, Fê? O que a gente não sabe, a gente vai atrás para saber e aprender. Aí fui fazer um curso de conselheira, formação de conselheira para o BPW, e adorei fazer o curso, porque eu aprendi um monte de coisas sobre governança. Governança eu acho que é um tema extremamente importante e relevante também para as organizações. E aí comecei a perceber, nesse momento, porque eu fiz um curso para mulheres, né? A escola, a Universidade de São Paulo, em São Paulo, tem um curso de formação de mulheres, fui da primeira turma, segunda aluna da primeira turma, né? Porque tem uma palavrinha CDF, a gente não pode falar, né? Mas acho que as mulheres têm sede por aprendizado, sede por fazer melhor, que às vezes é bom e às vezes é um pouquinho ruim, porque a gente é muito exigente com a gente mesmo. A gente sempre acha que nunca está preparada, quando a gente está muito mais preparada do que muita gente, né? Então, a gente está sempre correndo atrás. E lá no conselho, eu comecei a perceber, eu era presidente da empresa, reportando para o presidente do conselho da empresa, e mais 4 homens. Nós éramos em 5 e mais 4 homens. E as primeiras reuniões foram horríveis, porque eu estava tentando sempre mostrar algo que, na verdade, não era verdadeiro. Eu tinha que aprender a lidar com esses homens, o time deles, e ganhar o espaço pelo fato de ser mulher dentro da reunião, ser mulher expondo as ideias. E está sendo um grande aprendizado. Hoje, além da própria Balluff, tem a Ancham, fui convidada para mais 2 conselhos, e acho que futuramente essa é uma jornada. E esse lance de estudar, que eu vi as meninas falando, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Estudar, e hoje, principalmente, né, é para a vida. Até os 80, até os 100 anos que a gente vai viver, acho que muito, nós vamos ter que continuar estudando. Agora eu estou fazendo um novo curso sobre tecnologias, porque nós estamos entrando num mundo completamente novo, e a gente precisa estar conhecendo, não é porque o fato que eu cheguei numa cadeira de CEO, então agora eu sou CEO, então agora
eu estou tranquila. Não, ninguém está tranquilo em cargo nenhum, viu, meninas? Cargo nenhum. A gente tem que estar sempre aprendendo. E essa questão de conselho, Adri, eu acho assim, existe um movimento, você está bem atuando nesse movimento. O que eu acho que a gente tem agora, um pouquinho diferente, talvez, de 10 anos atrás, é que existem mais mulheres em conselho, ainda a participação é pequena, mas eu acho que quanto mais mulheres em cargos de liderança e cargos dentro dos conselhos, a gente vai começar a inspirar as mulheres, porque eu acho que tem muitas mulheres preparadas para assumir não só cargo de conselho, mas em liderança. Mas a mulher tem um desafio muito grande, e acho que, não sei se você vai tocar, que é a maternidade, né? Quando na jornada de carreira da mulher, isso está mudando um pouco também, quando chega a fase de ser mãe, algumas delas desistem, porque acham que não é possível conciliar. Eu não tive filhos porque escolha própria, mas eu sempre incentivo a ter filho, quem quer tem que ter o seu filho, porque você tem que ter um parceiro da vida para te ajudar, e você não pode desistir do teu sonho de ser profissional por conta do fato de você ser mãe. Dá para conciliar. Desafiador mas desafiador é a vida. A vida é cheia de desafio, né? Então, o conselho, eu acho que veio para ficar, as mulheres estão se preparando. Eu sei que a BPW lá está com a 8ª turma, tem muita mulher boa e precisa de mulheres, porque as mulheres trazem uma visão diferenciada para os conselhos, né? Um olhar. E os homens estão começando a entender isso, e as empresas também, né? Então, acho que é um caminho que a gente, assim como a transformação digital veio para chegar, as mulheres também nos conselhos, cada vez mais vai ser uma realidade. Excelente, Adriana. Eu não ia falar sobre a maternidade nesse painel, mas eu vou comentar aqui o meu caso. Eu tive 2 promoções em multinacional que eu trabalhei, né? Eu fui diretora de vendas e desenvolvimento de negócio da Valeo, então no segmento de negociação a vida inteira, né, Fer? E eu fui promovida 2 vezes após a minha licença maternidade. Então, só para deixar isso como exemplo, o que você falou, realmente é possível. É desafiador, mas a gente se organiza, se planeja e a gente toca a vida. Então, eu era engenheira de vendas, a primeira vez eu fui convidada para ser gerente de vendas, e depois, já como gerente já de uma unidade, eu fui convidada para assumir um cargo de diretoria corporativa, reportando ao CEO, após o meu retorno de licença maternidade. Então, quero deixar essa fala aí para a gente inspirar a outras mulheres que absolutamente é possível a gente conciliar, é desafio, precisa de muita parceria, mas eu acho que se a gente quer se realizar em todos os âmbitos da vida, e o que a gente quer é muito, não é pouco, não, a gente tem que buscar aquilo que a gente quer. E eu também vou pegar essa fala da Adri para falar que eu adoro política, e eu acho que a gente só vai transformar a nossa sociedade com ações públicas, né, ações políticas, e a gente vai ter uma eleição aí no final do ano. Nós, mulheres, somos 52% dos eleitores. Então, assim, a gente precisa começar a enxergar as mulheres na política. Nós já estamos ocupando cada vez mais cargos dentro das organizações privadas, e a gente precisa ir para o público também. Então, só vou deixar esse alerta aí para que a gente, né, daqui a pouco começam as campanhas, que a gente pesquise as mulheres que têm para a gente votar. Por que não votar em mulher? Né? A mulher precisa, sim, votar em mulher, a gente precisa ser representada por mulher, assim como as outras classes minorizadas ou minorias também precisam da sua representação, tá? Então, só para dar esse adendo aqui, mas hoje eu só estou como entrevistadora, mas eu não aguento. Aí, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho uma pergunta, e aí quem se sentir confortável para falar, quem está nos assistindo aqui é a Patrícia Aguiar, a Patrícia é da Iton, se não me engano. Patrícia pergunta se algumas de vocês já passaram por situações de assédio nas suas trajetórias de carreira, né? Porque hoje ainda é uma realidade para muitas mulheres. Se alguém quiser falar algum caso pessoal ou o que ouviu falar, fiquem à vontade. Só para dar minha contribuição aqui para ela. Por favor. Assédio sexual, não. Nunca sofri um assédio sexual agressivo. Uhum.
mas vários assédios sexuais não agressivos, né? Aquele que é camuflado e que a pessoa te convida, né, gentilmente e com um outro olhar, né, um outro tom, para de repente passar no quarto do hotel, por exemplo. Isso sim, né? Mas não passou disso, embora isso também já não seja aceitável, né? Porque quem te deu a permissão para, né? Agora, assédio moral, porque Assédio ela falou do geral, assédio, Celi, né? Então pode eu não ser. O sei moral exatamente se a gente vai também. falar dos dois. Ah, Não, ela falou ela assédio. Aí colocou então assédio você moral, pode né? dar a O conotação do assédio assédio moral, moral também. o assédio moral uma vez, né? E esse foi assim mais dolorido do que o sexual, assim, porque o sexual você vem de uma formação onde as pessoas chamam muita atenção para isso, né? Então você está preparado, né? O moral ele é mais sutil ainda, então ele dói mais, pelo menos para mim doeu mais, né? E assim eu me lembro de ter emagrecido 1 quilo a cada mês por conta desse assédio moral. Foram 8 meses. Ok, gente, também, né? Tem um lado legal da coisa, né? Porque se você perdeu 8 quilos, digamos que não é de todo ruim. Eu nunca fui uma pessoa magra, então emagrecer 8 quilos, no final das contas, eu tava, né? Bem bacana. Mas, brincadeiras à parte, assim, psicologicamente, é muito ruim, né? Eu me senti muito mal, e aí eu acabei saindo da empresa, né? Foi o que aconteceu. Embora eu tive uma pessoa que até agradeci para ela recentemente, né? Porque durante todos os dias. Gente, eu tenho uma história com mulheres que é muito bacana, né? E assim, eu fui muito privilegiada, eu fui muito paparicada, né, pelas mulheres no meu caminho. Então, essa pessoa, ela era uma tradutora, ela entrava todos os dias na minha sala, todos os dias, e falava: você não vai pedir demissão. Porque se você pedir, uma vez que você não está errada, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Então, olha, nós estamos aqui, nós estamos entendendo, a gente sabe o que está acontecendo. Be brave, né? E isso foi fundamental. Durante 8 meses, você imagine alguém entrando na sua sala todos os dias falando: bom dia, Sueli, você não vai pedir demissão, tá? Porque eu fiz isso e eu me arrependo, né? E aí foi ótimo, né? Foi muito bom mesmo. Eu acabei saindo depois, enfim, um pouco por isso, mas um pouco porque eu também já queria novos desafios, né? Mas eu tive a oportunidade de agradecê-la, né? Assim, agora que já estou bem mais velha, eu liguei um dia para ela e falei assim: olha, muito obrigada, porque você me ajudou muito, foi fundamental a sua fala naquele momento. Muito bacana, Sueli. Super obrigada pela sua contribuição. Quem tiver mais pergunta, coloca aí, que já já a gente já está terminando esse nosso bate-papo tão gostoso aqui. Estamos aprendendo tanto uma com a outra. Que histórias lindas que vocês têm, viu? Que coisa boa. Ô, Fer, vou começar com você agora. Me fala, hoje, atualmente, você então está na Kabum como gerente de projetos e é professora de inovação também na Escola Conquer. O que mostra uma super versatilidade. Esqueci de mencionar que ela também é empreendedora, ela tem uma loja virtual de semi-joia, então é total versatilidade mesmo, como muitas aqui, todas nós mostramos que somos, né? É uma palestrante também. E aqui é a nossa gestora, a nossa líder inspiradora mais jovem aqui da nossa turma. Qual que é o seu sonho, Fer? Aonde você quer chegar profissionalmente? Adri, a gente falou um pouco agora, né, sobre as mulheres fazerem, nós mulheres aqui, né, cada hora fazer um pouco de algumas coisas e fazer com que eu, né, hoje dou aula, tenho, né, um cargo de gerente de projeto, ainda tenho uma parte de empreendedorismo, né, que eu estou começando um pouco e caminhando, exatamente para chegar num sonho que eu sempre tive, né, que é como fazer com que você seja realmente reconhecida. E aí, Adriana, eu falo muito quando você falou sobre a gente se cobrar, né? Isso é uma coisa que a gente se cobra muito, né?
E tem uma parte ruim, que é a parte de cada vez mais você está cobrando mais do que você está dando mais do que realmente, né, você precisa. Mas tem uma parte boa, que é aquela vontade de crescer que você tem, aquela vontade de você fazer tudo. E você fala, nossa, agora eu posso falar como é. Então, quando a gente fala sobre inspiração, né, vamos se inspirar, e aí falando um pouco sobre as mulheres, eu tive chance, né, Sueli, você falou um pouco sobre que uma pessoa, né, que já passou pela situação, foi lá e te incentivou. Eu acho que isso, cada vez mais a gente tem que fazer isso com as pessoas. Então, o que eu tento fazer isso no meu dia a dia é com as minhas experiências. E aí, quanto mais experiências eu tenho e mais eu gosto de passar, porque eu acho que muitas pessoas passaram para mim. Então, eu tive líderes femininas maravilhosas na minha carreira, mas que nenhuma delas também colocaram a mão em mim. Ah, oi, tudo bem? Não, não era assim, não. Você quer chegar em algum lugar? Vamos embora. Eu tô te apoiando. E aí eu olhava para elas e falava assim, nossa, elas estão lá em cima. Elas estão, né, lá no conselho, elas são diretoras. E eu tava lá e ela falava assim, vai, eu tô do seu lado. E aí você falava, meu, se ela tá aguentando toda essa barra, né? Porque quanto mais você sobe, eu falo que mais a pressão é, né? Se ela tá aguentando e tá falando pra mim, vai, por que eu não vou, né? E eu falo, nossa, um dia eu vou ser igual a ela, né? Tipo, eu vou chegar pra alguém e vou falar assim, ó, pode ir que eu tô com você. Então, eu sempre falo isso nos meus times de projetos que eu tenho, né? Que, na verdade, essa é a parte boa de trabalhar com projetos. Você trabalha com inovação, com várias áreas, você trabalha com pessoas. E eu sempre falo para elas, e quem trabalha comigo hoje sabe, eu sempre falo, ó, vai, eu vou estar com você como PMO, como gerente de projeto, eu vou te apoiar. E eu também vou te dar o feedback positivo, como eu vou te dar o feedback negativo. Nesse projeto a gente está junto. E isso me inspirou muito, sabe, Sueli? Quando você fala que, poxa, a pessoa foi lá e te deu um toque, meu, muitas delas me deram esse toque, e eu olho e falo, é isso que eu quero. Eu quero inspirar as pessoas, eu quero passar o meu conhecimento para elas. Quando eu dou aula na Conquer, né, Adriana, o que é legal da Conquer, né? É simplesmente você dá aula do que os livros não falam. Por quê? Porque muitos não falam que você vai ter conflito. Tá lá escrito, você vai ter conflito. E como que é lidar com conflito? Né? Como que é no dia a dia mesmo? Você tem que lidar com uma liderança, uma outra liderança, você tá no meio e fazer as coisas acontecer da melhor forma e no time que a empresa precisa. Né? Isso não está escrito nos livros, mas isso a gente sente na pele no dia a dia. E não tem uma regra. E aí você tem que ter essa vivência, você tem que ter essa convivência. Então, hoje eu estou realizando já um sonho, que é dar aula, que é exatamente passar isso, que eu senti muita falta, os meus estudos, estudei muito, e eu senti muita falta disso, né? De alguém falar, olha, isso não está escrito aqui na linha, mas vai acontecer, minha experiência é isso. Você vai tomar a atitude que você acha melhor. Mas é muito bom você ouvir a experiência das pessoas, porque você já fala, poxa, lembra da história que fulano me contou? Nossa, então acho que eu posso fazer isso. E essas mulheres que eu tive, por exatamente enfrentar algumas dificuldades que elas tiveram lá em cima, e elas olhavam para mim e falavam, Fê, vai lá que eu tô com você. Então hoje o meu sonho é continuar fazendo o que eu faço e falar com as pessoas, quando eu posso, vamos junto. Não vai separado, vamos junto que eu tô com você. E aí eu acho que a gente fala um pouco de liderança. É um pouco isso, né? Excelente, Fer. E você sabe que eu agora do outro lado, né, depois de 20 anos no corporativo, agora eu estou com a consultoria, e quando eu vou visitar empresas, eu fiquei muito espantada com uma grande multinacional alemã que eu fui, e eles falavam que eles têm desafio de montar grupo de afinidade de feminino, porque as mulheres que chegarem em cargos de liderança, elas não querem grupo de afinidade, elas não querem ações afirmativas, ações de desenvolvimento, porque se para elas foi difícil o caminho, que seja difícil para outras também. Eu fiquei tão impactada com essa fala, né, com essa concorrência, porque, de fato, existia realmente um mindset de concorrência entre as mulheres forte no passado, mas eu esperava que isso já tinha virado a página, porque hoje tantos grupos, né, de mulheres em vários sentidos, né, seja sociais, seja dentro das próprias organizações, com tanto movimento de uma ajudar a outra, que nem você falou, puxa,
vamos aprender com quem já está lá na frente para encurtar o caminho, né? Para que as pessoas não façam os mesmos erros, né? Cometam novos, mas que a gente possa contribuir. E nessa empresa eu senti essa falta, sabe, de coleguismo, de realmente uma querer ajudar a outra. Não é porque o meu caminho foi difícil que eu só preciso valorizar esse caminho. Eu tenho, assim, o que você falou, Fer, quanto mais eu acho que conhecimento e consciência a gente tem, né, até mesmo dos nossos privilégios, mais a gente tem responsabilidade por mudar o caminho e facilitar o caminho de outras pessoas, né? Então, eu quero que se tiver pessoas nos ouvindo que tem esse mindset, que, por favor, que evolua, né? Porque a gente tem, sim, sabe, muitas mulheres com preconceitos. Não, se para mim foi difícil, eu cheguei lá, eu matei um leão a cada dia, é verdade. Mas e aí, vamos facilitar para os que vêm depois, vamos facilitar para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas netas terem uma sociedade e uma organização mais justa, né? Mais correta. Então, isso ainda, essa mentalidade ainda existe, mas a gente segue em frente o nosso caminho para continuar essa conscientização, né? Aí vamos para a Daniela. Daniela, então até nesse aspecto que eu até trouxe esse pano de fundo, fala um pouquinho das iniciativas da Bayer, né? É uma empresa extremamente atuante em inclusão de diversidade, com vários grupos de afinidade de todos os recortes. Vocês já têm funcionando muito bem lá na Bayer. E uma coisa que é bacana, vocês também trabalham a cadeia de valor, seja os clientes, seja fornecedores, né? Então, você poderia compartilhar com a gente algumas ações afirmativas que a empresa fez nos últimos anos, que vocês já colheram benefícios, né? E como você vê a cultura de diversidade dentro da empresa? Adri, você estava falando, estava me segurando. Eu tirei o mudo do telefone, coloquei de novo do computador para tentar não te interromper, mas foi difícil, porque é muito importante que a gente se conscientize de que o preconceito existe. A gente tem que assumir isso. A gente tem que assumir que tem muita mulher boa em cargo de liderança que é preconceituosa também, né? Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, muito mesmo, nessa questão de diversidade e inclusão como um todo, mas ainda tem um longo caminho para seguir. Eu tenho muito, muito orgulho de verdade, não é porque eu trabalho lá, mas eu tenho muito orgulho do trabalho que a Bayer faz com inclusão e diversidade. A gente tem todos os grupos de afinidade, a I&D é um pilar valorizadíssimo globalmente, tá? E a gente tem todos os países onde a Bayer está presente, todos os grupos, então a gente tem o Baiafro, né, que é de etnia e raça, ele esse ano fez um monte de ação legal também. Eles têm um programa de desenvolvimento de estagiário negro, faz encontros mensais, né, com duração de um ano. Todo ano renova a turma, assim, é muito legal. E a Bayer tem um programa de estagiário, independente do grupo de afinidade, o programa de estagiário da Bayer é forte, né? Assim como o pilar de gerações também, né? E eles produziram Afrotalks, né, que são rodas de conversas mensais, assim, com conteúdo de conscientização sobre população negra no Brasil. E eu adorava, assim, porque eu, por exemplo, tinha dúvida, sabe? Que se prefere chamar de negro ou preto? Como que né, é mais respeitoso? O que não é? A gente precisa colocar isso na mesa dentro da empresa, não adianta ficar velado, né? A gente tem o Blend também, né? Então, a gente teve disponibilização para a empresa inteira no Brasil, uma cartilha 100% digital, com conteúdo educacional sobre o universo LGBTQ+. A gente está contratando, a gente já tem, né, pessoas transgêneros na empresa e está contratando, mas não só em escritório administrativo, mas na área produtiva mesmo, na planta do Rio de Janeiro, em Goiás, no centro-oeste do país, em Petrolina.
tem uma contratação em andamento também, espero que dê super certo, porque traz uma riqueza de experiência fantástica também para todo mundo, né? E a gente tem o all-in também, que é o de gênero, né? A gente conseguiu 45% das contratações das full-time employees, né, das pessoas efetivas, né, foram mulheres, de liderança, foram mulheres, assim, é uma luta, né, então estamos caminhando para, né, e foi bacana também ver as engenheiras aqui, né, 75% da Crop, que é a nosso pilar de agronegócio da Bayer, então 75% dos cargos técnicos, né, de agrônomas foram ocupados por mulheres, né, nesse ano, no último ano da Bayer. Essa questão da rede que você está falando é uma questão que particularmente pega para mim, que é a questão de preocupação com a comunidade e o nosso entorno, né, que a gente vive, como a gente consegue mudar um pouquinho do mundo à nossa volta, né, e o que a gente fez foi dar preferência para fornecedores cujos donos são pertencentes dos grupos de afinidades, assim, então, donos com deficiência, pessoas negras, representantes, né, LGBTQ+, então, foi um processo junto com o procurement, né, com a área de compras, um processo lindo que tem dado ótimos frutos, a gente nem imaginava no começo, tem dado ótimos frutos com fornecedores incríveis, assim. E não só diversidade como um todo, não dentro dos grupos, mas em tudo. Agora com a pandemia, a gente fala muito em ajudar a comunidade para todos os insumos que a gente precisa na empresa. Enfim, é diversificar mesmo para espalhar a sementinha do bem para todo mundo. Assim, é muito bacana mesmo essa série de iniciativas. Eu faço parte do Enable, né, que é o de pessoa com deficiência, e eu trabalho com acessibilidade lá, mas a gente tem um projeto maravilhoso, tocados pelas minhas colegas, que são o Cultivar. A gente tem um projeto de capacitação, porque se a justificativa do mercado é que eu, Daniela, sou uma exceção, né, o meu sonho é que não seja, né, em poucos anos, né, então se eu sou uma exceção, uma pessoa com deficiência severa, não tem capacitação, ou não consegue fazer pós-graduação, enfim, a Bayer está capacitando desde curso de inglês, curso de Excel para as pessoas com deficiência, até subsídio de universidade e tal, e é isso. A hora que a gente começa a insistir nessas ações, com um pouquinho de tempo, você já vê um resultado tão maravilhoso. E aí eu repito, né, esses cases de sucesso vão perpetuando essas boas práticas. Excelente, Daniela, é isso mesmo. A gente que já está trabalhando com diversidade, a gente tem que ter uma paciência muito grande, porque para a gente incluir, fazer essa mudança de mindset, trabalhar, lidar com esses vieses inconscientes que todos nós temos, né, de uma cultura paternalista, machista, racista, né, preconceituosa, demanda muito tempo, demanda muita energia, demanda muito tempo. Então, a gente fala que tem que ter paciência, porque é uma jornada, né? Incluir a diversidade é uma jornada de curto, médio e longo prazos. Então, mas é algo sem volta, e realmente a diversidade, se não for pela questão de justiça social, faça realmente porque é importante para o negócio, é importante para o bolso, né? Então, muito bom. Gente, nós estamos quase terminando. Se alguém tiver mais alguma pergunta para essas nossas mulheres, podem colocar aí no chat, tá bom? Vamos para a Adriana Delmiro. Adri, vamos falar, a gente falou um pouquinho das ações da Bayer, vamos conhecer um pouquinho as ações da Balof para a inclusão da diversidade, né? Que ações que vocês já fizeram e que benefício elas já demonstraram, porque assim a gente aproveita para quem está nos assistindo, a gente encurta o caminho, elas já vão para ações já mais assertivas. O que você tem para contribuir aí para a gente? Eu acho que assim, a gente tem que entender, né, que no universo de empresas que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem bons casos, né, como o caso da Bayer, que é uma empresa grande, já estruturada, onde tem vários programas,
Mas o Brasil tem uma infinidade de empresas que nem sempre tem esse olhar, né? Se você olhar para as empresas nacionais, né, as empresas familiares, onde tem muito o homem ali na administração da empresa, não é feito esse trabalho de divulgação, de incentivo para as mulheres. A Balo foi uma empresa alemã, ela tem 100 anos, vai fazer 100 anos no ano que vem, tem uma política de inclusão, né? Eu sou a primeira mulher, né, country manager das filiais, das regionais que a Balf tem, e eu acho que, independente de a gente ter, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente estava falando agora do exemplo, né? Uma mulher, ela tem que ajudar outra mulher, ela tem por obrigação ajudar outra mulher, para que uma se ajude, e aí você começa como se fosse montando uma cadeia, né? Então, lá quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa, assim, a empresa foi administrada a vida inteira, a Balf tem quase 40 anos aqui no Brasil, e a vida inteira ela foi administrada por homens. Então, quando eu cheguei lá, num ambiente extremamente masculino, né, a fábrica, eu lembro até hoje, quando fui apresentada lá, algumas meninas olhando para mim com uma cara assim, perplexa. E aí, quando acabou a minha apresentação, umas delas vieram me abraçar e falaram, nossa, uma mulher na empresa, na direção da empresa. E aqui, para mim, foi assim, um divisor de águas, porque eu fui perguntar quais eram os programas que a empresa tinha. A empresa não tem, mas a gente incentiva. Então a empresa vai passar a ter os nossos programas. Então, aqui na Balf Brasil, a gente começou a fazer um trabalho de incentivar as mulheres. Eu sou uma que propago, eu tenho muito orgulho, eu tenho uma gerente de vendas que é uma mulher, para mim ela é sensacional, sou fã dela. Fabiola, se estiver aí, 10. Incentivei as meninas da fábrica a fazer engenharia, porque eu tenho a automação industrial. Então, eu acho que, assim, se você não tem um programa estruturado, você tem que dizer para as mulheres que é possível, tem que acreditar, não é um caminho fácil, então não tem nada fácil, mas tem que entrar na estrada e percorrer, porque a jornada que é a melhor parte dela. Os aprendizados vêm daí. E aí, como eu não tenho um programa estruturado, junto com o meu RH, eu crio, na hora de contratar gente, não pode ter mulher fora, mulher tem que ter dentro. Nós contratamos nossa gerente de qualidade, na época, eu acho que nós estávamos com 5 finalistas e uma mulher. Ela não pode falar isso, ela não ganhou a vaga porque ela era mulher, mas nós fizemos um grande esforço, ela atendia todos os pré-requisitos. Porque se a gente não começar a fazer esse movimento, vai continuar lento e a gente precisa acelerar o processo. E, de novo, tem muitas mulheres. Então, o que eu acho assim, se a empresa não tem um programa estruturado, a mulher que está lá na direção, e é uma responsabilidade muito grande que eu tenho lá na frente, de mostrar para essas mulheres que é possível, e eu estou lá, como a Fê falou, para apoiar vocês, para torcer por vocês, para ir junto com vocês, para provar que é possível essa jornada. E é isso que a gente vem fazendo. E eu estou muito feliz, eu tenho 3 estudantes de engenharia hoje lá, meninas da produção, que começaram a fazer engenharia agora, que vieram falar comigo, e eu estou super feliz. E assim, talvez eu possa olhar e falar, puxa, mas são só 3 meninas. Não, são 3 meninas que estão começando a pensar diferente. Na área de vendas externas, é um mercado muito masculino. Dos nossos 20 vendedores, eu tenho uma mulher. Ela saiu para ter o bebê, eu fiz questão de ligar para ela e falou, ó, você vai sair para ter teu bebê, quero que você curta muito esse momento, mas eu quero que você volte. Nós estamos aqui te esperando. E ela, quando voltou, ela me ligou e falou, Adriana, você não sabe a força que você me deu de saber que eu ia sair da minha licença maternidade, mas a empresa estava esperando. E eu acho que são essas pequenas ações que talvez num ambiente onde não tenha uma estrutura tão clara, como no caso da Bayer e outras empresas, você começa a criar um movimento. Nós vamos criar a onda precisa vir, porque aí mais e mais mulheres vão se inspirar e nós temos a obrigação e responsabilidade de conduzir essas mulheres nessa jornada. É o que eu penso. Excelente, Adriana, excelente você falar de uma empresa que não tem o tamanho e a estrutura da Bayer ou da SAP, que também vai dar os seus exemplos, mas como a mentalidade do gestor, se tiver realmente esse entendimento, essa visão, ela consegue fazer diferenças, né? Então, que fique esse recado para a grande maioria dos homens que estão na liderança,
né, de empresas pequenas, médias e grandes, que eles possam também ter essa visão, ter essa diferenciação e buscar essa inclusão da diversidade, mesmo que elas não tenham realmente uma área estruturada para isso, como é o caso da Bayer e é o caso da SAP. É possível fazer, mesmo com poucos recursos e mesmo não tendo uma área destacada, definida para aquilo, né? Excelente contribuição, Adri. E aí vamos para a Sueli. Agora a gente quer ouvir da SAP, Sueli, né? Que é uma grande empresa também, uma referência na área de diversidade e inclusão, né? Você é líder do Black Employee Network. Conte-nos também um pouquinho, você já foi da parte de gênero e agora está na parte de raça e etnia, né? Nesse grupo de afinidade. Conta um pouquinho para a gente o que é a SAP e o que, particularmente, o teu grupo de raça e etnia tem feito para a inclusão da diversidade. E quais foram os principais acertos, mais uma vez, tentando encurtar um pouquinho, como diz a Adriana, acelerar o caminho para outras empresas aí. Vamos aprender com vocês que já estão aí na frente. A SAP, na realidade, tem, né, as redes, são 5 redes, né, que a gente tem lá. Tem a de negros, mulheres, LGBT, QI+, tem o DAP, né, que pessoas com habilidades diferentes. Né, no Sul a gente tem Cultures e tem negros, né? Então, o que a gente tentou fazer, né? Nós queríamos trazer as pessoas para a conversa. E para você trazer as pessoas para a conversa, não adianta você chegar brigando, impondo, né, obrigando. Então, assim, a gente já desonerou todo mundo da culpa pela escravidão, né? Você não tem culpa disso. Isso foi lá no passado e eu também não tenho. Porém, né, a gente tem um legado. E o que a gente vai fazer com esse legado daqui para frente? Eu e você também, né? Então, para isso, a gente começou lá bem quietinho, e como vocês já disseram, né, mais de uma vez, isso é uma jornada, a gente está nela juntos, né, e precisa e acha importante, e a SAP abriu esse espaço para que nós façamos alguma coisa por isso. Então, a gente, uma vez que ninguém tem culpa, né, uma vez que todo mundo tem preconceito, né, o que a gente não pode é pegar esse preconceito e fazer ele andar, né? Então, assim, preconceito em ação, que é a discriminação, é o que a gente está tentando, que as pessoas, assim, já entenderam, né, que isso não faz o menor sentido hoje em dia. Então, assim, o preconceito também, tudo bem, gente, somos humanos, só prova isso, né? Mas não coloque ele em ação, não, deixe ele paradinho, né? Não discrimine ninguém. Então, a gente foi fazer primeiro a lição de casa, não dava para sair falando, né, que nós somos perfeitos e ideais. Mas a lição de casa passou por estudar história, né? Estudar e entender como é que isso veio acontecendo. Então, é criar uma consciência dentro da própria empresa. E não só na rede, né, de raça e etnia, mas em toda a empresa. Então, foi um movimento onde a gente envolveu comunicação, a gente envolveu RH, a nossa presidente, né, que assim, eu sou super fã, mulher, então a gente conta por 10, né, na rede de mulheres, mas que dá todo o apoio para todas as outras redes e abre espaço e vai, né, falar em todos os fóruns que a gente solicita, porque ela entende que isso é uma coisa importante. Então, fizemos isso, né, o estudo, viemos caminhando, só que não dá para andar sozinho também, né? Então, a gente foi chamando pessoas, consultores ou colegas de clientes e de parceiro que pudessem nos levar a conhecimento, né? E as melhores práticas, porque tem muita gente que já fez, né? Como diz a própria Luísa no Mulheres do Brasil, né? Assim, eu não preciso reinventar nada, eu posso participar de um projeto já existente, né? Então a gente chamou as pessoas lá, e aonde a gente tratou essa questão racial desde a publicação de um anúncio, como é que se publica um anúncio, né, de uma maneira inclusiva e que eu possa atrair pessoas diversas, até a demissão, né? Se eu estou demitindo alguém, por que eu estou demitindo? E no caminho eu tenho lá remuneração, benefício, treinamento. Então, assim, esse olhar para todas as áreas, né, que compõem a grande área de gestão de pessoas. Então, isso feito,
a gente falou assim, olha, que legal, né? Vamos trazer bastante gente para inspirar. Então, assim, o Maurício, da revista Raça, foi lá, nós participamos da iniciativa empresarial, Tiago Amparo foi falar para a gente também. Então, assim, a gente levou pessoas conhecidas e pessoas, né, desconhecidas do grande público, obviamente também são conhecidas, mas desconhecidas do grande público, mas que tinham cases importantes, né? Então, a Simone, que hoje está lá na ONU, que trabalhou na Corteva, ela foi contar como é que foi o case. Ela, junto com a iniciativa, nós somos em vários clientes nossos também, mas pessoas que, né, empresas que participam da iniciativa. Aí ouvimos tudo, né? A gente fez o trabalho de casa, ouvimos, já colocando um pezinho lá fora, né? Como é que eu levo para o ecossistema essa questão de que a SAP é uma empresa que gostaria, né, de ser uma opção para as pessoas negras trabalharem. Então, a gente foi desde o Early Talent, o jovem, fazendo summits para essas pessoas, até as pessoas que têm 45 mais, 50 mais, fazendo vários eventos, passando pelas faculdades e tudo mais. E agora sim, depois de 1 ano e meio que eu estou nessa rede, a gente vai fazer os projetos aonde, começando com mentoria, né, mas projetos que efetivamente fazem empresas e pessoas saírem do patamar que elas estão e subirem para o próximo degrau. A gente não tem a pretensão de fazer, olha, todo mundo agora vai ser a empresa mais maravilhosa do mundo, não, a gente precisa da sua parte, mas aquilo que depender da gente, enquanto apoio às empresas que são de pessoas negras, né, pretas e pardas, ou de pessoas pretas, como o pessoal agora, né, está mudando a terminologia, e também de pessoas físicas, né? Os estudantes precisam também desse apoio da mentoria. Então, esse é o programa que a gente vai fazer junto ao ecossistema. Excelente, Sueli, que ideias e ações fantásticas aí para compartilhar com o público, para que eles levem para suas empresas. E é o que você falou, o primeiro passo é a conscientização, né? É entender dos preconceitos individuais que todos temos, e a partir do momento que a gente sabe que a gente julga, que a gente toma decisões dessa maneira, só assim que a gente começa a mudança. Então, é trabalhar realmente essa conscientização para a gente poder lidar com os nossos vieses, duvidar cada vez mais deles e permitir o diferente e descobrir coisas maravilhosas nessas novas possibilidades, né, Sueli? Gente, mulheres, que delícia esse nosso papo, mas se deixasse, eu sei que a gente ia longe, então eu vou ter que terminar, inclusive por conta da agenda aí de vocês, que é super agitada, mas eu gostaria de que cada uma pudesse falar uma frase ou deixar um pensamento, uma inspiração para quem está nos assistindo, ou qualquer coisa que vocês queiram finalizar. Então, vamos começar com a Daniela, dar a sua mensagem final, querida. Só queria agradecer mais uma vez, também ficaria mais horas aqui. Adorei conhecer vocês 4 mais de pertinho. Agradecer umas pessoas queridas que eu vi que mandaram mensagem aqui, vou quebrar um pouco o protocolo. A Reda se trouxe super, eu falei, ela faz um trabalho incrível, um RH lá para inclusão, e a gente tem que reconhecer isso, o quanto a gente tem muito a percorrer, mas o quanto a gente está construindo uma rede bacana, sabe? Adriana, quando você fala que você inspirou 3 pessoas lá, gente, isso é o mundo, né? Eu tenho certeza que está inspirando muito mais gente, mas cada um que a gente muda, né? Cada um que a gente consegue influenciar pertinho faz toda a diferença, assim. Agradecer um pessoal aqui que estava junto, que está sempre nessa trajetória com a gente. Só agradecer e pedir para que continuem organizando mais conversas boas como essa, para que a gente continue multiplicando informação por aí de qualidade. Eu que agradeço, Daniela. Esse painel são mulheres que inspiram, e em agosto nós vamos fazer homens que inspiram, porque tem muitos homens fazendo a diferença e inspirando, e isso é ótimo.
Vocês falaram muito de mulheres que as inspiraram ao longo do tempo. Eu, infelizmente, não tive essa sorte de ter mulheres gestoras. A minha vida toda corporativa, eu só tive líderes homens, mas eu fui muito feliz, eles muito me inspiraram também. Então, agora, nós vamos também falar que tem muitos homens que inspiram e contribuem para essa inclusão da diversidade, porque a gente só vai incluir se a gente tiver os homens como aliados, não é verdade? Sueli, você pode finalizar para a gente? Eu que adorei conhecer sua história também. A Daniela, ela mencionou agora há pouco a questão do olhar o potencial. Então, representando aqui não só a rede, né, de negros, mas de todas as pessoas, o meu pedido é para que as pessoas considerem sim a história de cada um, porque isso é importante, né, a sabedoria que a gente traz ao longo da nossa vida, mas que principalmente, né, ao contratar alguém, que as pessoas olhem qual é o potencial que essa pessoa tem de trabalhar na empresa, né, e que traga aquilo que ela tem de melhor, né? Então, assim, é um olhar um pouco diferente para as áreas do RH, né, que sempre trabalhou baseado em currículo, mas que a gente olhe o potencial, né? O que eu posso trazer e aportar para essa empresa. E aí, agora, especificamente para os negros, né, porque eu tenho que puxar o lado aqui da minha rede, né? Eu queria que as pessoas, assim, pensassem em tudo que elas têm de dor, de fragilidade, de carência, que elas transformassem em beleza e potência daqui para frente. Muito obrigada pela oportunidade, adorei estar com vocês. Depois eu quero ver a nossa foto, tá bom? Ótimo, Celi, super obrigada, é isso mesmo, ótimo recado para a rede. Fernanda, Fer, pode finalizar aí, qual que é a sua mensagem? Bom, queria aqui agradecer todo mundo, né? Agradecer vocês, mulheres, que me inspiraram hoje também, né? Cada um com a sua história, e é um aprendizado, cada live que eu participo, eu aprendo mais, né? Essa troca de experiência é ótima. Obrigada de novo pelo convite. Eu acho que fica aqui um recado de que a gente tem que lutar sim pelos nossos sonhos. Nada é impossível quando a gente realmente quer, né? Acho que aqui as mulheres mostraram que o que elas queriam, elas correram atrás, né? Às vezes a gente olha assim, nossa, é tão fácil, né? Ela tá ali. Não, mas ninguém sabe o que realmente você passou, né? Então, corra atrás do seu sonho, acredite, porque só você é capaz de fazer chegar lá. Ninguém vai chegar e te dar de mão de beijar. Então, você tem que correr atrás, tem que estudar, tem que querer. E, por favor, quando você realmente achar que você pode inspirar alguém, inspire. E tenha empatia pelas pessoas. Porque eu acredito muito no ciclo, que se você passa isso para alguém, a outra pessoa vai olhar isso e vai falar, nossa, que legal, também vou passar para outra pessoa. E aí a gente consegue construir, sim, como vocês falaram, no mundo corporativo, muito mais olhando o outro, olhando o próximo, e cada um tentando ajudar o outro. Então, se você fizer a sua parte, a outra pessoa vai olhar como exemplo e vai começar a fazer igual. Então, inspire as outras pessoas também. Eu acho que isso é muito bom pra gente. Obrigada, meninas. É sempre muito bom, Fê. Obrigadão. Adriana, você finaliza pra gente. O que você deixa aí de recadinho? Nossa, já falaram tudo. Olha, assim, não tem obstáculo. Eu acho que é isso. A partir do momento que a gente olha para frente e vê que não tem obstáculo, é continuar. Na verdade, os desafios vão aparecer, a gente vai olhar, repensar, a gente sempre está preparada para os desafios. Né? A história da Dani é uma história lindíssima, né? Mas a jornada, ela sabe o que foi, né? Mas ela não desistiu e hoje a gente não pode desistir. Eu acho que tem dias melhores, tem momentos melhores. E uma coisa que nesse momento que a gente está vivendo agora, desse novo normal, dessa transformação digital, que eu acho que a gente está assim, andando muitos anos, para mim continua uma coisa muito forte. As pessoas ainda precisam das pessoas, precisam se sentir acolhidas, precisam ter empatia. A gente está conversando aqui com essa máquina aqui, mas a gente gostaria muito de estar conversando num bate-papo, um olhando na outra, porque o ser humano precisa disso para sobreviver. A gente precisa de amor. Então, muito amor para vocês. É isso que eu queria dizer. Ai, excelente. Gente, meninas, mulheres, amigas, agora já nos tornamos amigas.
Super, super obrigada. Quero contar com vocês em novos webinários, novos bate-papos, porque vocês têm histórias pessoais e profissionais maravilhosas. Quero agradecer quem continuou com a gente, quem vai assistir depois numa outra oportunidade, porque o bom do digital é isso, que a gente pode assistir várias vezes e podemos assistir a qualquer momento. Então, quem gostou, compartilha. Obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui com tanta transparência, com tanta humildade e generosidade, mostrar um pouquinho da sua história, da sua experiência. A Dani estava falando das matemáticas, na realidade, eu acho que a gente aqui, cada historinha tem mais variável do que equações, então não tem nenhuma receita pronta, né? Nem tão pouco para a gente lidar com inclusão e diversidade dentro das empresas, mas vocês mostraram de forma leve que isso é possível, de forma leve e muito profunda ao mesmo tempo, né? Que isso é possível, que isso é uma jornada, que nós queremos umas ajudar as outras e outros, né? Todo mundo no seu recorte, todo mundo se misturando, que cada vez mais a interseccionalidade traz isso. Então, super obrigada a vocês, continuem nessa jornada, porque todos nós somos aqui responsáveis por transformar as organizações e o país naquilo que a gente quer, né? Então, começa pela gente impactando uma, quando a gente vê, a gente impactou 10, 100 e os 220 milhões aqui do Brasil que a gente quer transformar. Beijos carinhosos, como a Adri disse, eu queria dar um beijo em todo mundo, mas agora é beijo e abraço virtual, né? Então, sintam-se acolhidas, um grande beijo para vocês, viu? Eu vou finalizar aqui, se quiser a gente continua aqui. Beijos. Ai, gente, só para falar que vocês tiveram um monte de mensagens super carinhosas aqui, depois vocês dão uma olhadinha, mas vocês inspiraram muitas pessoas aqui, gente. Super obrigada para quem esteve conosco até agora também.